nada com Deus. Olá, que a paz seja convosco. Hoje leremos os 4 últimos capítulos do livro de 2 Reis, ok? Normalmente nós lemos 3, mas hoje os 4 últimos, ok? Então, vamos à leitura juntos? 2 Reis, capítulo 22. Josias tinha 8 anos quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém, e o nome da sua mãe era Gedida, a filha de Adaías de Boscate. E ele fez aquilo que era reto à vista do Senhor, e andou em todos os caminhos de Davi, o seu pai, e não se desviou nem para a direita, nem para a esquerda. E sucedeu no 18º ano do rei Josias, que o rei enviou Safã, o filho de Azalias, filho de Mesulão, o escriba, à casa do Senhor, dizendo: sobe até Ilquias, o sumo sacerdote, para que ele possa completar a prata que é trazida à casa do Senhor, a qual os guardadores da porta reuniram do povo, e que eles a entreguem na mão dos executores da obra, que têm a supervisão da casa do Senhor, e que estes a deem aos executores da obra, a qual está na casa do Senhor, para restaurarem as fendas da casa, aos carpinteiros e construtores e pedreiros, e para comprar madeira e pedra talhada para repararem a casa. Todavia, não havia qualquer ajuste feito com eles acerca do dinheiro que era entregue na sua mão, porque eles agiam com fidelidade. E Ilquias, o sumo sacerdote, disse a Safã, o escriba: encontrei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safã, e ele o leu. E Safã, o escriba, voltou ao rei e trouxe novamente ao rei a palavra e disse: os teus servos recolheram o dinheiro que foi achado na casa e entregaram na mão daqueles que executam a obra, que tem a supervisão da casa do Senhor. E Safã, o escriba, apresentou ao rei, dizendo: Ilquias, o sacerdote, entregou-me um livro. E Safã o leu diante do rei. E sucedeu, quando o rei havia ouvido as palavras do livro da lei, que ele rasgou as suas vestes. E o rei ordenou Ilquias, o sacerdote, e Aicão, filho de Safã, e Aquibor, o filho de Micaías, e Safã, o escriba, e Asaías, um servo do rei, dizendo: ide e consultai o Senhor por mim e pelo povo e por todo Judá acerca das palavras deste livro que está achado, porque grande é a ira do Senhor que está acesa contra nós, porque os nossos pais não atentaram às palavras deste livro para fazerem segundo tudo aquilo que está escrito a nosso respeito. Assim, Ilquias, o sacerdote, e Aicão, e Aquibor, e Safã, e Asaías foram até Ulda, a profetisa, a esposa de Salum, o filho de Tocate, o filho de Arás, protetor do guarda-roupa. Ora, ela habitava em Jerusalém, na sua segunda parte. E eles conversaram com ela. E ela lhes disse: assim diz o Senhor Deus de Israel: dizei ao homem que vos enviou a mim: assim diz o Senhor: eis que trarei o mal sobre este lugar e sobre os seus habitantes todas as palavras do livro que o rei de Judá leu. Porque eles me abandonaram e queimaram incenso a outros deuses,
para que pudessem me provocar a ira com todas as obras das suas mãos. Portanto, a minha ira será acesa contra este lugar e não será extinta. Porém, ao rei de Judá, o qual vos enviou para consultar o Senhor, assim direis a ele: assim diz o Senhor Deus de Israel, no tocante às palavras que tens ouvido, como o teu coração foi terno, e tu te humilhaste diante do Senhor, quando ouviste o que eu falei contra este lugar e contra os seus habitantes, de que eles se tornariam uma desolação e uma maldição, e rasgaste as tuas vestes e choraste diante de mim, eu também te ouvi, diz o Senhor. Eis que por isso eu te recolherei aos teus pais, e tu serás recolhido à tua sepultura em paz. E os teus olhos não verão todo o mal que eu trarei sobre este lugar. E eles trouxeram de volta ao rei a palavra. Segundo Reis, capítulo 23. E o rei enviou, e se reuniram a ele todos os anciãos de Judá e de Jerusalém. E o rei subiu à casa do Senhor, e todos os homens de Judá, e com ele todos os habitantes de Jerusalém, e os sacerdotes e os profetas, e todo o povo, tanto os pequenos como os grandes. E ele leu aos seus ouvidos todas as palavras do livro do pacto que fora achado na casa do Senhor. E o rei se pôs de pé junto a um pilar e fez um pacto diante do Senhor para andarem segundo o Senhor e para guardarem os seus mandamentos e os seus testemunhos e os seus estatutos de todo o seu coração, de toda a sua alma, para cumprirem as palavras deste pacto que estavam escritas neste livro. E todo o povo apoiou este pacto. E o rei ordenou a Ilquias, o sumo sacerdote, e aos sacerdotes da segunda ordem, e aos guardadores da porta, para retirarem do templo do Senhor todos os vasos que foram feitos para Baal, e para o bosque, e para todo o exército do céu, e ele os queimou na parte externa de Jerusalém, nos campos de Cedron, e carregou as suas cinzas até Betel. E ele pôs abaixo os sacerdotes idólatras, aos quais os reis de Judá haviam ordenado para queimar incenso nos lugares altos, nas cidades de Judá e nos lugares ao redor de Jerusalém. Também aqueles que queimavam incenso a Baal, ao fogo e à lua e aos planetas e a todo o exército do céu. E ele retirou a árvore sagrada da casa do Senhor para fora de Jerusalém, até o ribeiro de Cedron, e a queimou junto ao ribeiro de Cedron, e a triturou até virar pó, e lançou o seu pó sobre os túmulos dos filhos do povo. E ele demoliu as casas dos sodomitas, que ficavam junto à casa do Senhor, onde as mulheres teciam pingentes para a árvore sagrada. E ele retirou todos os sacerdotes das cidades de Judá e profanou os lugares altos, onde os sacerdotes haviam queimado incenso, desde Geba até Berseba, e demoliu os lugares altos dos portões que estavam à entrada do portão de Josué, o governador da cidade, os quais estavam à esquerda, junto ao portão da cidade. Todavia, os sacerdotes dos lugares altos não subiram ao altar do Senhor em Jerusalém, mas comeram do pão ázimo no meio dos seus irmãos. E ele profanou Tofete, que está no mar dos filhos de Inom, para que nenhum homem pudesse fazer o seu filho ou a sua filha
passar pelo meio do fogo para Moloque. E ele removeu os cavalos que os reis de Judá tinham dado ao sol à entrada da casa do Senhor, pela câmara de Natameleque, o camareiro, a qual estava nos arredores, e queimou as carruagens do sol com fogo. E os altares que estavam no topo da câmara superior de Acás, os quais os reis de Judá tinham feito, e os altares que Manassés fizera nos 2 pátios da casa do Senhor, o rei pôs abaixo e os demoliu dali e lançou o seu pó no ribeiro de Cedron. E os lugares altos que estavam diante de Jerusalém, os quais estavam à direita do monte da corrupção, o qual Salomão, o rei de Israel, havia edificado para Astarote, a abominação dos sidônios, e para Quemós, a abominação dos moabitas, para Milcom, a abominação dos filhos de Amon, o rei profanou. E ele quebrou em pedaços as imagens e cortou os bosques e encheu os seus lugares com os ossos de homens. Além disso, o altar que estava em Betel e o lugar alto que Jeroboão, filho de Nebate, que fez Israel pecar, até aquele altar e o lugar alto, ele os demoliu e queimou o lugar alto e o triturou até virar pó e queimou o bosque. E ao se virar, Josias espionou os sepulcros que estavam ali no monte e mandou tirar os ossos dos sepulcros e os queimou sobre o altar e o contaminou segundo a palavra do Senhor, que o homem de Deus proclamou, aquele que predisse estas palavras. Então ele disse: que monumento é aquele que vejo? E os homens da cidade lhe disseram: é o sepulcro do homem de Deus que veio de Judá e proclamou estas coisas que tu tens feito contra o altar de Betel. E ele disse: deixai-o em paz, que nenhum homem mova os seus ossos. Assim eles deixaram os seus ossos em paz com os ossos do profeta que saiu de Samaria. E também todas as casas dos lugares altos que estavam nas cidades de Samaria, as quais os reis de Israel haviam feito para provocar o Senhor a ira, Josias removeu e fez a eles segundo todos os atos que ele havia feito em Betel. E matou todos os sacerdotes dos lugares altos que estavam ali sobre os altares e queimou os ossos dos homens sobre eles e retornou a Jerusalém. E o rei ordenou a todo o povo, dizendo: guardai a Páscoa diante do Senhor vosso Deus, como está escrito no livro deste pacto. Certamente ali não era celebrada uma Páscoa assim desde os dias dos juízes que julgavam Israel, nem em todos os dias dos reis de Israel, tampouco dos reis de Judá, senão no 18º ano do rei Josias, no qual esta Páscoa foi celebrada ao Senhor em Jerusalém. Além disso, os que lidam com espíritos familiares e os feiticeiros e as imagens e os ídolos e todas as abominações que foram espionadas na terra de Judá e em Jerusalém, Josias lançou fora, para que pudesse cumprir as palavras da lei, as quais estavam escritas no livro que Ilquias, o sacerdote, encontrou na casa do Senhor. E antes dele não houve rei como ele, que se voltou ao Senhor com todo o seu coração e com toda a sua alma e com todo o seu poder, segundo toda a lei de Moisés. Nem depois dele se levantou ali alguém como ele. Não obstante, o Senhor não se voltou do ardor da sua grande ira, com a qual foi acesa contra Judá, por causa de todas as provocações com as quais Manassés
ao mesmo tempo lhe havia provocado. E o Senhor disse: também quero remover Judá da minha vista, assim como removi Israel, e lançarei fora esta cidade, Jerusalém, a qual tenho escolhido, e a casa da qual eu disse: o meu nome estará ali. Ora, o restante dos atos de Josias e tudo o que ele fez, não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? Nos seus dias, Faraó Neco, rei do Egito, partiu para junto do rei da Assíria até o rio Eufrates, e o rei Josias foi contra ele, e ele o matou em Megido quando o avistou. E os seus servos o carregaram morto em uma carruagem desde Megido e o trouxeram até Jerusalém e o sepultaram no seu próprio sepulcro. E o povo da terra chamou Joacás, o filho de Josias, e o ungiu e fê-lo rei no lugar do seu pai. Joacás tinha 23 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 3 meses em Jerusalém. E o nome da sua mãe era Amutal, a filha de Jeremias de Libna. E ele fez aquilo que era mal à vista do Senhor, segundo tudo o que os seus pais haviam feito. E Faraó Neco o pôs em grilhões em Ribla, na terra de Amate, para que ele não pudesse reinar em Jerusalém, e pôs a terra sob tributo de 100 de talentos de prata e 1 talento de ouro. E Faraó Neco fez de Eliaquim, o filho de Josias, rei no lugar de Josias, o seu pai, e modificou o seu nome para Jeoaquim, e retirou Joacás, e ele veio ao Egito e morreu. E Jeoaquim deu a prata e o ouro a Faraó, mas ele tributou a terra para dar o dinheiro, de acordo com o mandamento de Faraó. Ele exigia a prata e o ouro do povo da terra, de cada um segundo a sua tributação, para dá-la a Faraó Neco. Jeoaquim tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém, e o nome da sua mãe era Zebida, filha de Pedaías de Ruma. E ele fez aquilo que era mal à vista do Senhor, segundo tudo o que seus pais haviam feito. Livro de 2 Reis, capítulo 24. Nos seus dias, Nabucodonosor, rei de Babilônia, subiu, e Jeoaquim se tornou seu servo por 3 anos. Então ele se voltou e se rebelou contra ele. E o Senhor enviou contra ele bandos dos caldeus, e bandos dos sírios, e bandos dos moabitas, e bandos dos filhos de Amon, e os enviou contra Judá para destruí-la, segundo a palavra do Senhor, a qual ele falou por intermédio dos seus servos, os profetas. Certamente pelo mandamento do Senhor sobreveio isto a Judá, para removê-los da sua vista pelos pecados de Manassés, segundo tudo o que ele fez. E também pelo sangue inocente que ele derramou, porque ele encheu Jerusalém com sangue inocente, o qual o Senhor não haveria de perdoar. Ora, o restante dos atos de Jeoaquim e tudo o que ele fez, não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? Assim Jeoaquim dormiu com seus pais, e Joaquim, o seu filho, reinou no seu lugar. E o rei do Egito não voltou mais a sair da sua terra, porque o rei da Babilônia havia tomado, desde o rio do Egito até o rio Eufrates, tudo o que pertencia ao rei do Egito. Joaquim tinha 18 anos de idade quando começou a reinar, e reinou em Jerusalém 3 meses. E o nome da sua mãe era Neusta,
a filha de Eunatã de Jerusalém. E ele fez aquilo que era mal à vista do Senhor, segundo tudo que o seu pai havia feito. Naquele tempo, os servos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, subiram contra Jerusalém e a cidade foi sitiada. E Nabucodonosor, rei de Babilônia, veio contra a cidade e os seus servos a sitiaram. E Joaquim, o rei de Judá, saiu contra o rei de Babilônia, ele e a sua mãe e os seus servos e os seus príncipes e os seus oficiais. E o rei de Babilônia o tomou no 8º ano do seu reinado. E ele carregou dali todos os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei, e cortou em pedaços todos os vasos de ouro que Salomão, o rei de Israel, havia feito no templo do Senhor, como o Senhor tinha dito. E ele removeu dali toda a Jerusalém, e todos os príncipes, e todos os homens fortes e valentes, a saber, 10.000 cativos, e todos os artesãos e ferreiros, nenhum permaneceu, salvo a classe mais pobre do povo da terra. E ele removeu Joaquim para a Babilônia, e a mãe do rei e as esposas do rei, e os seus oficiais e os poderosos da terra, e os levou cativo de Jerusalém para a Babilônia. E todos os homens de poder, a saber, 7.000 e 1.000 artesãos e ferreiros, todos os que eram fortes e aptos para a guerra, mesmo assim, o rei de Babilônia trouxe cativos para Babilônia. E o rei de Babilônia fez de Matanias, o irmão de seu pai, rei no seu lugar, e modificou o seu nome para Zedequias. Zedequias tinha 21 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém, e o nome da sua mãe era Amutal, a filha de Jeremias de Libna. E ele fez aquilo que era mal à vista do Senhor, segundo tudo o que Joaquim havia feito. Portanto, por meio da ira do Senhor, isto sucedeu em Jerusalém e Judá, até que ele os lançou fora da sua presença, e Zedequias se rebelou contra o rei de Babilônia. Segundo Reis, capítulo 25. E sucedeu no 9º ano do seu reinado, no 10º mês, no 10º dia do mês, que Nabucodonosor, rei de Babilônia, ele e todo o seu exército, veio contra Jerusalém, acampou contra ela, e edificaram fortes ao seu redor. E a cidade ficou sitiada até o 11º ano do rei Zedequias. E no 9º dia do 4º mês, a fome prevaleceu na cidade, e não houve pão para o povo da terra. E a cidade foi rompida, e todos os homens de guerra fugiram à noite pelo caminho do portão entre 2 muros, o qual fica junto ao jardim do rei. Ora, os caldeus estavam contra a cidade ao seu redor, e o rei foi pelo caminho em direção à planície. E o exército dos caldeus perseguiu o rei e alcançou na planície de Jericó, e todo o seu exército foi disperso dele. Assim eles pegaram o rei e o fizeram subir até ao rei de Babilônia, a Ribla, e fizeram um julgamento dele, e mataram os filhos de Zedequias diante dos seus olhos, e arrancaram os olhos de Zedequias, e o amarraram com grilhões de bronze, e o carregaram até Babilônia. E no 5º mês, no 7º dia do mês, o qual é o 19º ano do rei Nabucodonosor, rei de Babilônia, veio Nebuzaradã, capitão da guarda, um servo do rei de Babilônia, até Jerusalém.
E ele queimou a casa do Senhor e a casa do rei e todas as casas de Jerusalém e a casa de todo homem distinto ele queimou com fogo. E todo o exército dos caldeus, que estava com o capitão da guarda, pôs abaixo os muros ao redor de Jerusalém. Ora, o restante do povo que foi deixado na cidade e todos os fugitivos que caíram diante do rei de Babilônia, com o remanescente da multidão, Nebuzaradã, o capitão da guarda, levou consigo. Porém, o capitão da guarda deixou os pobres da terra para serem vinheteiros e lavradores, e as colunas de bronze que estavam na casa do Senhor, e as bases e o mar de bronze que estava na casa do Senhor, os caldeus quebraram em pedaços e carregaram o bronze deles para a Babilônia. E as panelas e as pás e as espevitadeiras e as colheres e todos os vasos com os quais ministravam, eles levaram consigo, e os braseiros e as tigelas e coisas do gênero que eram de ouro em ouro e de prata em prata, o capitão da guarda levou consigo. As duas colunas, o mar e as bases que Salomão havia feito para a casa do Senhor, o bronze de todos estes vasos foi sem pesagem. A altura de uma coluna era de 18 côvados, e o capitel sobre ela era de bronze, e a altura do capitel era de 3 côvados, e a rede e as romãs sobre o capitel, tudo era de bronze. E semelhantes a esta era a outra coluna com a rede. E o capitão da guarda tomou Seraías, o sumo sacerdote, e Sofonias, o segundo sacerdote, e os 3 guardadores da porta. E da cidade ele tomou um oficial que foi posto acima dos homens de guerra, e 5 homens dos que estavam na presença do rei, os quais foram achados na cidade. E o principal escriba do exército, o qual convocou o povo da terra, e 70 homens do povo da terra que foram achados na cidade. E Nebuzaradã, capitão da guarda, tomou estes e os trouxe até o rei de Babilônia, a Ribla. E o rei de Babilônia os feriu e os matou em Ribla, na terra de Amate. Assim Judá foi removido da sua terra. E quanto ao povo que permaneceu na terra de Judá, ao qual Nabucodonosor, rei de Babilônia, havia deixado, designou sobre eles a Gedalias, o filho de Aicão, o filho de Safã. E quando todos os capitães dos exércitos, ele e os seus homens, ouviram que o rei de Babilônia havia feito Gedalias governador, vieram a Gedalias a Mispá, o próprio Ismael, o filho de Netanias, e Joanã, o filho de Careá, e Searias, o filho de Tanumete, o Netofatita, e Jazanias, o filho de um Maacatita, ele e os seus homens. E Gedalias jurou a eles e aos seus homens e disse-lhes: não temais por serem servos dos caldeus, habitai na terra e servi ao rei de Babilônia, e isto vos será bem. Porém, sucedeu no 7º mês que Ismael, o filho de Netanias, o filho de Elisama, da semente real, veio e com ele 10 homens e feriu Gedalias, de modo que morreu, e os judeus e os caldeus que estavam com ele em Mispá. E todo o povo, tanto os pequenos como os grandes, e os capitães dos exércitos, levantaram-se e vieram até o Egito, porque temiam os caldeus. E sucedeu no 37º ano do cativeiro de Joaquim, rei de Judá, no 12º mês, 27º dia do mês, que Evil-Merodach, rei de Babilônia, no ano em que ele começou a reinar, ergueu a cabeça de Joaquim,
rei de Judá, da prisão. E ele falou gentilmente com ele e pôs o seu trono acima do trono dos reis que estavam com ele em Babilônia. E trocou as suas vestes de prisioneiro, e ele comeu pão continuamente diante dele todos os dias da sua vida. E o seu sustento foi um sustento contínuo, dado a ele por parte do rei, uma estimativa diária para cada dia, todos os dias da sua vida. Amém? Bom, terminamos então o livro de 2 Reis. Então vamos orar, né? Maravilhoso livro, aprendemos muito. Me chamou bastante atenção o primeiro capítulo que nós lemos hoje, o capítulo 22, no qual o rei Josias, né? Ele restaura o pacto do povo com Deus, né? Então, eles estão ali, eles estão arrumando o templo novamente, e Ilquias, que é o sumo sacerdote, ele acha a lei, né? A lei do povo, a lei dada por Moisés, e o rei ele não tinha conhecimento do que dizia a lei. Então, por isso a importância de nós estarmos lendo a palavra do Senhor, porque o próprio Senhor bem diz na sua palavra, lá em Oséias 4:6, que o povo perece por falta de conhecimento, por não conhecer a Deus e a sua palavra. Então, o rei Josias, ele estava vivendo sem o conhecimento da lei, do pacto, daquilo que era agradável aos olhos do Senhor. Mas, quando ele toma conhecimento desta lei, deste estatuto, deste mandamento, ele se desespera, ele rasga suas roupas em forma de arrependimento e ele quer mudar tudo aquilo que ele sabe agora, que os seus olhos foram abertos, tudo aquilo que é mal aos olhos do Senhor. Então ele vai lá e destrói todas as coisas que foram feitas para outros deuses, imagens, altares, até aqueles altares altos que todo o tempo que nós vínhamos lendo o livro de Reis, né, o primeiro Reis, segundo Reis, até antes, o Senhor está falando, olha, veio esse rei, reinou, ele subiu ao trono, deu algum jeito ou não deu jeito nenhum, mas os lugares altos eles não destruíram. Então, era um fator que estimulava, porque nesses lugares altos eles queimavam incensos, queimavam ofertas para outros deuses que não somente ao Senhor Deus de Israel, o Jeová. Ok? Então, o rei Josias, exemplarmente, ele vem e destrói tudo isso, transforma tudo isso e mais. Ele chama todo o povo, ele chama Judá, ele chama Israel, né, Jerusalém. Ele chama o rei, ele fala, venham porque vocês precisam ter noção disso. Então ele pega a lei e ele lê para o povo, ok? Então o povo não poderia mais dizer, nós não sabíamos. Aquela geração não poderia mais dizer, nós não sabíamos, nós não conhecíamos. Não, agora estou lendo para vocês e agora vocês conhecem. Há um fator de consciência, né? Abriu a consciência, ali está totalmente revelado aquilo que era a vontade do nosso Senhor. Ok? Então o Senhor diz a ele, olha, a minha ira não vai se apartar, eu vou destruir, eu não... O que eles fizeram, Manassés fizeram, por exemplo, entregando os filhos, inclusive a Moloque, passando pelo fogo, né, matando os filhos queimados, etc. Isso não vai ficar impune. Mas a você, Josias, que fez o que era reto, como nenhum outro, o Senhor ainda frisa isso na sua palavra, você não passará por tudo aquilo que eu tenho
que eu vou fazer com o povo para que o povo possa aprender. Então o Senhor diz a ele: olha, eu vou tirar você do meio deste povo e você vai estar com seus pais. Ou seja, o Senhor tira a vida que é dele, né? Tira a vida dele, que é dele, do Senhor, para que ele não pereça, ok? Às vezes acontece algumas coisas, né, irmãos? E às vezes a gente nem entende muito bem, né? Mas a vida é do Senhor e Ele sabe quando é a melhor hora de ser, dessa vida retornar a Ele, ok? Bom, então foi isso que mais me chamou a atenção. Capítulo 22 inteiro, capítulo maravilhoso. Não que os outros não tenham sido, mas esse foi o que me chamou mais atenção. Amém? E eu espero que o Senhor esteja falando muitíssimo com você também, porque Ele está falando muito comigo, tá bom? Que o nosso Deus tem que ser um só o nosso Deus Jeová, amém? Vamos tirar as imagens, os outros ídolos da nossa vida, ok? Os altares. Olha Deus aí falando, amém? Então vamos orar ao nosso Pai? Pai, muito obrigada pelo término da leitura de mais um livro da sua palavra. Muito obrigada por derramar conhecimento, por derramar sua sabedoria sobre a nossa vida, por abrir nossos olhos para tantas coisas que muitas vezes nós nem percebemos, como o rei Josias, né? Não sabia, mas que foi aberto os olhos dele e ele quis realizar aquilo que era a sua vontade, quis agradar ao Senhor de todas as formas, quis agradar ao Senhor, inclusive naqueles lugares que os outros reis não quiseram fazer, que aquelas outras pessoas que reinaram sobre o seu povo, eles não quiseram mexer naquilo, naquela parte, porque às vezes nós somos assim, né? Senhor, nós às vezes deixamos que o Senhor mexa em partes, mas de outras vezes nós não deixamos, nós não vamos ali naquela parte. Mas, Senhor, que nós possamos ser completamente 100% para o Senhor, os nossos olhos voltados 100% para o Senhor, os nossos ouvidos abertos 100% apenas a tua voz, Pai querido. Por favor, Senhor, clamamos ao Senhor neste dia para que isso seja verdade. Os nossos olhos ligados no Senhor, nosso espírito ligado ao Senhor, os nossos ouvidos atentos, apenas a sua voz, Pai. Por favor, Senhor, nós somos frágeis, nós necessitamos do Senhor e nós clamamos a Ti, porque assim como o Senhor disse para Josias, que o Senhor ouviu a voz dele, que o Senhor ouviu o clamor. Eu sei que o Senhor também nos ouve. Muito obrigada, Pai. Um dia maravilhoso, um dia de muitas bênçãos, Pai. E, Senhor, hoje nós oramos por muitas causas. Mais uma vez, Senhor, que essas causas possam estar diante do Senhor para avaliação do Senhor ao que é melhor para nós, Pai. Por favor, Pai querido. Em nome de Jesus, Pai, eu oro também por cada pessoa que está ouvindo, que também tem suas necessidades. Pai, por favor, que o Senhor possa estar respondendo a cada um, respondendo ao coração. Pai, muito obrigada, Senhor. Eu te agradeço já porque o Senhor é Deus de maravilhas, de misericórdias que se renovam todas as manhãs. Muito obrigada, Senhor. Gratidão em nome de Jesus, Pai. Obrigada. Amém? Desculpa a explanação antes, longa, né? Mas me chamou muita atenção e eu queria compartilhar com vocês, tá bom? Então, aí nós nos vemos no próximo vídeo, então, já com crônicas, né? Que tanto foi falado aqui, né? Lá e os outros atos, né? Não estão escritos nos livros das crônicas, enfim. Tá bom? Agora nós vamos ver os outros atos, tá bem? Deus abençoe a sua vida. Até o próximo vídeo. Fique na paz.